Processo, processo. Eu estou sempre em estado de processo e evolução. Eu estou sempre evoluindo e já está na hora da gravação da minha peça. Vamos à leitura, meu bem? Você possui hábitos estranhos. É mudo. Deve ser surdo. Posso resolver. Pronto, agora pode ouvir e falar. Entendi. Que brincadeira que é essa? Que é isso? Ô Mário, o novo integrante está esperando um novo exercício, cara. Novo integrante. Todos vocês são novos integrantes, meu bem. Para de besteira e devolve minha peruca. Eu não sei do que você está falando. Eu estava tentando ajudar. Mas minha vontade deve ter surtido efeito contrário. Como não era mudo nem surdo, mas Beethoven não reclamou quando eu fiz isso. Quando é que eu vou conseguir escrever sem que ninguém me atrapalhe? Mas você não estava escrevendo. Estava olhando pro nada. É meu ócio criativo, eu estava contemplando, é uma maneira de eu refletir. E conseguiu? Eu estou no processo. Sem pressa. Mas me diga, o que te fez ficar tão contemplativo? Algo que minha irmã disse. Sua peça. Ela me comparou com Homero. É uma glória. O grande Homero. Acontece que a minha peça não tem nada a ver com Homero. Percebe? Ela é muito diferente. E seria muito diferente ainda se eu não estivesse num lugar como esse. Então está duvidando de si mesmo. Deixa disso. Minha irmã só tá querendo te provocar. Olha, vocês ficam aqui mudando a natureza, alterando as leis da física. E como é que você acha que eu vou entender que essa peça que eu estou escrevendo é minha mesmo? Já devem ter dito a você. Não influenciamos em nada. E eu confirmo. E outra. É difícil algo totalmente original. Ah, você está querendo dizer que o que estou escrevendo é uma cópia, é mais uma cópia? Não foi isso que eu disse. Não coloque palavras na minha boca. Ah, O que eu tô tentando dizer que existem milhares de obras de arte por aí. É difícil uma que não se assemelha a nada. eu vou voltar para a minha escrita, vocês não estão ajudando em nada. Sabe o que é engraçado? O que é engraçado? Como isso se repete. O que é que se repete agora? A busca dos artistas.
pela originalidade. Eu já vi uns baterem a cabeça em objetos, chorarem, gritarem. É engraçado. É verdade que o Triano não gosta de novato? Não é que Triano não gosta de novatos. Muito pelo contrário. Ele só não acredita que eles têm a capacidade e o intelectual de um bom ator. Mas isso também não é problema, de fato, pois ele mesmo abriu as portas do teatro para que pessoas, o público em modo geral, pudessem entrar para ver um ensaio, a construção de uma peça, o nascimento de um personagem perante toda a dádiva do ator, a cesárea da personagem. Mas não tinha nenhuma recompensa pra quem vinha ver os ensaios de vocês? Porque assim, é muito louco, né? Tem que ter. Além de me ver, tinha um pequeno desconto na bilheteria. Uma dúvida. Você pode me informar? Até esses que são considerados copistas, esses criadores copistas, eles vêm parar aqui também nesse ambiente cheio de zumbido, de sei lá que barulheira é essa, de onde vem? Sim, sim. Porque não é tudo exatamente uma cópia, né? É uma reprodução da obra. Então não cabe ao seu julgar. Tem algo ali do autor. O que, por exemplo? A tragédia, o sofrimento dele, o que tem lá? A alma dele está enfiada ali? Talvez. Mas eu tô tentando levar isso para um lado mais técnico. Onde nada é igual. Por mais que tenha semelhança ali, ainda tem a essência do artista. Então, muda. Ainda assim, é uma grande obra. Você vai me dizer que é uma grande obra, apesar de ser uma grande cópia, assim mesmo? Isso é uma curiosa discussão. É uma discussão que ser levada a tempo, muito tempo. Para mim, é pouquíssimo tempo. Para mim é uma coisa muito velha, o tempo todo se fala sobre isso. Olha bem, eu vou sair daqui, eu vou embora, porque eu tenho uma obra para terminar e eu quero que seja uma obra bastante original. Tá, eu vou te deixar aqui e, por favor, não apareça mais na minha frente. Eu pensava que o grupo de vocês era mais unido, ou nem chega a ser tão unido Nosso assim. grupo é unido. De fato, ele é muito unido. Mas deixa-me contar uma coisa. O teatro, os atores, eles estão numa metástica elástica, sincronizada. De uma vez por todas. Tem como falar se esse Triano aí, esse diretor que derrubou o lustre? Eu queria saber do lustre. Triano era quase um sociopata, depressivo e cheio de manias, cheio de toque. Assim como todos os diretores meio que são, por iguais, de fato. Uma coisa que Triano realmente detestava eram idiotices. Idiotices, 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 os mais variados tipos de idiotices. Ele detestava. Idiotice? Que tipo de idiotice? Idiotices. Com perguntas como essa, meu bem. Perguntas idiotas, idiotices, perguntas idiotas, perguntas... meu figurino, não sei o quê. A luz, como que tá? Eu faço assim, patetado. Diretor Triano. Ele detesta, ele gosta mesmo das respostas. E as respostas, ele era brilhante. Pronto, pode escrever. Adoro discutir essas coisas, sabia? Por exemplo, Da Vinci. Ele é considerado um gênio, mas a maioria das obras dele, ele deixava para os aprendizes dele terminar. Então, o que de fato torna uma obra de arte? Quer que eu te fale? Por favor. A assinatura do artista na tela e as pinceladas, que são características também. Isso que acontece. É o toque que ele dá. Exemplo, Andy Warhol.
Você sabe que ele vendia as obras, não vendia? Se ele vendia as obras, ele recebia o cheque. Ele fazia o quê? Numa das vezes. $10.000 pela obra, ele virou o cheque, assinou Andy Warhol, vendeu o cheque por $200.000, uma obra conceitual. Isso torna a obra de arte vendável. Mas quando uma obra se torna mercadoria, ela já deixa de ser uma obra. E no seu sistema econômico atual, tudo se torna mercadoria. Olha, eu vou concordar com você e tal, só que no meu conceito você pode até vender seus quadros e tua obra. Acontece que no caso do Andy Warhol, vender um cheque por $200.000, para mim é uma coisa extremamente banal e não tem nada a ver com arte em si. Mas se ele fez isso como uma forma de relutar contra aquela sociedade que ele estava, aí se torna uma obra. Posso até concordar com isso de certa maneira. Legal, depois eu vou falar pra ele. Com quem? Com o Andy? Ele morreu. Eu acho que não te disseram ainda. Pelo jeito, não. Mas aqui no Limbo, Tá vivo? tudo acontece ao mesmo tempo. Agora há pouco eu tava com Tarsila do Amaral. Pronto. Quer dizer que eu posso encontrar com qualquer artista rodando aqui pelo Limbo? É Pode. isso? Eu posso... Como é que eu faço, então? Eu saio correndo pelo mato? O que eu faço? Não faz nada. Posso encontrar Bergman? Pode. Ah, não. Não pode. Por que não? Que contradição é essa, musa? Porque se você encontrar com ele, você pode acabar influenciando ele em alguma coisa. Você disse que ninguém influenciava ninguém de nada. Mas, se você ver ele, você pode falar pra ele, ele vai querer criar alguma outra obra. E isso pode atrapalhar toda a linha de obras que ele já tem. Tá. E que regra é essa que estão obedecendo? Ai, tá acima de mim. Acima de você, os deuses. Aqueles chatonildos de sempre. Ali, ó. Eles ali. Tô vendo nada. Aureco. Chambre. Chambre ha. Turuba. Chambre. Eia, eia, eia. Eu estou cansado. Eu estou morrendo. Eu estou cansado. Meu Deus. Me segure. Olha, eu acho que ele extrapolou dessa vez, viu? Não, já tá vendo a bagunça. Ele já sumiu com uma pessoa e trouxe outra ainda? Olha, eu acho que a gente devia tirar agora a peruca dele. Gente, o ministério de vocês é desse jeito aqui, essa Não, na loucura. verdade não é sempre assim, sabe? Mas eu acho que o Mário tá exagerando no exercício hoje, sabe, de respiração. Acho que a gente devia tirar a peruca O dele. Perpétuo pode tirar a peruca, hein? Eu tô com medo de tirar essa peruca, gente. Não é, tipo, novatos primeiro. Eu já. Tira ele. Tira. Vai! Vai! Tira, puxa. Puxa com tudo! Puxa. É que nem... Aí. Mário. Ô, Mário. Mário. Não vai escola não. Ô, Mário. Escola! Oi. O que está acontecendo? O que foi? Você foi possuído, é claro. Possuído.